Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. CDC recommends that fully vaccinated people can visit with other fully vaccinated people in small gatherings indoors without wearing masks or physical distancing. Remember, here we are talking about private settings where everyone is vaccinated. Essa que você acaba de ouvir é a diretora do Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Rochelle Walensky. Na última segunda-feira, ela fez um anúncio esperado com ansiedade pelos americanos. O CDC emitiu novas recomendações, só que não para restringir contatos. Agora, o órgão de saúde preconiza encontros entre grupos pequenos de pessoas sem máscaras e sem distanciamento dentro de casa, desde que todos estejam vacinados. O CDC também flexibilizou condutas para vacinados em contato com não vacinados considerados saudáveis. O que não muda é a indicação para que, em público, todos, com ou sem vacina, continuem seguindo as medidas de prevenção. E assim os americanos, aos poucos, vão retomando suas atividades. Nos Estados Unidos também as infecções e mortes pelo novo coronavírus estão caindo e de forma mais rápida do que o esperado. Os casos caíram 70% nas últimas 5 semanas. Em asilos, os primeiros locais a receber a vacina já caíram 80%. É crescente o número de escolas que reabrem para atividades presenciais nos diferentes estados americanos. E os números da Covid seguem em queda, apesar de o volume diário de novos casos continuar alto no entendimento das autoridades de saúde, o que poderia abrir a brecha para novos surtos da doença. Por isso, a vacinação avança cada vez mais rápido. São mais de 2,2 milhões de doses diárias, agora com a novidade do uso da vacina da Janssen, que depende de uma só dose e não precisa ficar armazenada em temperaturas baixíssimas. Aliás, essa mesma vacina foi testada em voluntários brasileiros em território nacional, mas só agora o Ministério da Saúde negocia a compra desse imunizante. Até que, enfim, o governo federal confirmou a compra de mais 2 vacinas. Da vacina da Pfizer, serão 100 milhões de doses, segundo o governo, com entrega até dezembro desse ano. Já da vacina Janssen, serão 38 milhões de doses, que também devem chegar até dezembro, segundo o governo. De que forma os americanos atuam para mudar o curso da pandemia no país com o maior número de casos e de mortes no planeta? O que mudou na abordagem à crise de saúde após a troca de comando da Casa Branca, com a saída de Trump e a chegada de Biden no final de janeiro? Quais são as diferenças mais importantes entre os programas de vacinação nos Estados Unidos e no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a jornalista Paola Deort e com a professora titular da Escola de Saúde Pública de Harvard, Márcia Castro, que também é pesquisadora do Observatório Covid-19. Fique com a gente. Paola Deort, o que mudou nos Estados Unidos de janeiro para cá que acaba reduzindo bastante, significativamente, o número de mortes e de casos? Uma das principais promessas aí do presidente Biden durante a campanha e um pouco antes dele tomar posse é que assim que ele assumisse, ele ia acelerar o ritmo da vacinação, ele ia se esforçar para abrir as escolas até o verão, porque ainda tem muitos estados que estão com escolas fechadas aqui nos Estados Unidos, e a outra promessa dele com relação ao coronavírus, que tem a ver aí justamente com isso que a gente consegue perceber mais na atitude das pessoas, é que ele iria pedir para que os americanos usassem máscaras durante os 100 primeiros dias do governo Biden, para se esforçar em um esforço conjunto de usar máscaras. Keep wearing this mask. Stay socially distanced. Wash your hands.
E o governo começou a falar mais sobre a máscara, no sentido de começou a pedir também para que as pessoas considerassem usar 2 máscaras. Já está tendo essa discussão aqui nos Estados Unidos sobre o uso de repente, uma máscara de pano com uma máscara cirúrgica. Essa discussão já começou aqui e a gente realmente consegue ver algumas pessoas já entrando assim nessa nova fase da discussão sobre as máscaras mesmo. Aqui em Washington, você vê pessoas andando pela rua com essa proteção dupla, mas claro, eu acho que é importante lembrar também que Washington é uma cidade que ela não é necessariamente representativa dos Estados Unidos, né? O país é um país super diverso. Aqui o pessoal realmente já costumava desde o início da pandemia ter uma aderência maior às orientações do CDC, mas a gente tem visto assim as pessoas realmente preocupadas com essa questão da máscara, porque realmente o pico que a gente teve também no início de janeiro assustou todo mundo, né? Foi assim, chegou a 260 mil casos diários de Covid, então as pessoas começaram a ficar um pouco mais alerta aí sobre o que iria acontecer a partir dali. Pois é, Paola, a queda da média móvel de novos casos, se a gente comparar esse pico de janeiro com o início do mês de março, já chega perto aí de 75%, é muito expressiva. Dá para a gente dizer que já é o resultado da vacinação em massa que está acontecendo, ou os especialistas acham que é um conjunto de fatores? É vacinação, com medidas de restrição, esse uso de máscaras, como você tem dito, é um mix aí de fatores? Carol, tem algum grau de incerteza aí para você dizer exatamente o que explica essa queda, que é uma queda realmente muito grande, né? Foi para menos de 1/4 dos casos diários do início de janeiro até agora. Então, os especialistas estão falando sobre alguns pontos, como, por exemplo, a aceleração da vacinação. A vacinação, aí no início desse período, estava em mais ou menos 1 milhão por dia. Durante essa semana, ela foi a uma média de 2 milhões por dia. E agora, no sábado, já chegou a quase 3 milhões. Então, realmente foi, assim, um ritmo muito mais acelerado do que estava antes. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, a porcentagem dos americanos que já recebeu a primeira dose é ainda de 16%, é um número bem menor do que se você for comparar com países que realmente estão aí no topo da vacinação, por exemplo, Israel, né? Aqui nos Estados Unidos foram 16% da população que já receberam a primeira dose e 8% que já receberam as 2. Então, alguns especialistas também estão lembrando o seguinte, olha, a vacinação não tem como explicar tudo. Provavelmente tem a ver também com muitas questões de comportamento, como, por exemplo, o uso de máscaras. A doutora Rochelle Walensky, que faz parte aí da força-tarefa do coronavírus da Casa Branca, participou de uma coletiva na sexta-feira e ela estava chamando atenção para o seguinte, tem um estudo que mostrou que 20 dias depois de decretos impondo o uso obrigatório de máscaras, as mortes e as taxas de casos de Covid caem significativamente. Ela também mencionou um outro dado, que de 40 a 80 dias depois que alguns dados permitiram que os restaurantes voltassem a servir comida dentro de ambientes fechados, os casos subiam muito. Então, os especialistas também estão focando nessas discussões que a gente já vinha tendo há algum tempo sobre comportamento, sobre usar máscara, sobre evitar ficar em lugares fechados, principalmente restaurantes, né, onde a pessoa acaba tirando a máscara, focando muito em distanciamento. E tem essa questão também de que no final do ano passado, claro, era dezembro, em novembro ainda teve o Dia de Ação de Graças, muita gente viajou para ver a família, no final de dezembro teve Natal, então foi um período de muitas viagens e alguns especialistas estão falando que agora os americanos têm viajado menos, também porque passou esse período, e isso pode ser uma das explicações. Questão de percepção. Aqui no Brasil a gente sabe como as coisas acontecem, há muita gente falando sobre a importância das medidas de prevenção do uso de máscaras, mas o próprio presidente da República atua contra essas medidas e contra o uso de máscara. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras, ok? Não vou entrar em detalhe porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? Como é que está a resistência a essas medidas agora, a partir de agora? Há muitos focos de resistência às medidas de prevenção e ao uso de máscara que são visíveis? A resistência ao uso das máscaras, ela continua existindo, né? Essa discussão sobre as máscaras, ela ficou bastante polarizada.
aqui nos Estados Unidos, né, alguns lugares em que alguns estados um pouco mais republicanos tiveram um pouco mais de receio em implementar o uso obrigatório das máscaras. Então, por exemplo, o Texas, agora o governador do Texas já anunciou que ele vai acabar com o uso obrigatório das máscaras, sendo que, na verdade, a gente ainda está aí num número bem alto de casos. A gente falou isso, o número de casos caiu bastante, de 260 mil por dia lá no começo de janeiro para 60 mil agora. Caiu bastante, mas o número ainda é muito alto. E o Dr. Fauci faz questão de falar isso, né? O Dr. Fauci, que é o principal responsável aí por cuidar aí dessa questão do coronavírus no nível nacional, ele ainda fala muito sobre isso. Olha, a gente está agora nesse patamar de 60 mil, a gente está tendo dificuldade de baixar desse patamar, e é um patamar muito alto. We are beginning this, and this is going to be the direction of the future. Na verdade, se você for olhar para as duas primeiras ondas, que foram, né, lá em abril e depois em junho, o pico dessas ondas não passou de 60 mil. Então, na verdade, a gente está falando agora de um patamar que está baixo em comparação para esse pico muito alto que a gente chegou no início de janeiro. E com relação ao uso das máscaras, então a gente ainda vê um pouco dessa divisão. O país ainda continua dividido, mas a gente já vê algumas percepções mudando, por exemplo, com relação à vacinação. O número de americanos que dizia que não queria se vacinar no ano passado era maior do que agora. Esse número diminuiu um pouco, então tem essa resistência um pouco menor à vacinação, mas ela continua. Mas a gente pode dizer que tem uma briga política ainda em torno da vacinação, porque aqui no Brasil essa briga é clara, né? Com o presidente de um lado e os governadores agora se organizando para tentar tomar medidas em conjunto. Nos Estados Unidos, você disse que alguns governadores estão querendo acabar com o uso de máscaras, começando a reabrir. O presidente Joe Biden, inclusive, disse que essa suspensão de uso de máscara seria um pensamento neandertal. Dá para dizer que tem esse cunho político na questão da vacinação e das máscaras por aí? Agora que no nível federal você tem esse apoio, né, do presidente dizendo que as pessoas têm que usar máscaras, que vai ter vacinação e distribuindo vacinação, é claro que essa discussão ela diminuiu um pouco, né, ela encolheu. Os governadores que estão insistindo, por exemplo, nessa questão aí de reabrir os restaurantes completamente, né, que foi como esse governador do Texas falou que não ia mais ser obrigatório usar máscara e que os restaurantes iam poder abrir completamente. É uma questão aí de que eles estão discutindo, porque tem pressão aí dos setores econômicos, mas não está tanto essa discussão passando por um nível mais ideológico, digamos assim, de dizer que a vacina não tem eficácia ou qualquer coisa assim. Essa discussão realmente a gente vê menos aqui. Não existem tantos atores políticos lutando contra a vacina, digamos assim. Como é que é na prática a vacinação por aí, Paola? É por idade? As pessoas recebem algum tipo de aviso? Tem agendamento? Isso varia de estado para estado? Como é que está funcionando aí na prática? Aqui nos Estados Unidos, geralmente as pessoas que vão se vacinar, elas têm que se registrar antes, né, pelo site, mas existe também a possibilidade de você ir esperar nos lugares de vacinação para ver se sobrou alguma vacina no fim do dia, porque a gente sabe, né, que as vacinas elas vencem se elas forem abertas, então tem algumas pessoas que estão fazendo até essa caça às vacinas, elas vão num lugar, no supermercado, na farmácia que está vacinando, ficam esperando lá de fora que de repente, no fim do dia, elas conseguem se vacinar também. Então, geralmente, você tem que se registrar antes, mas tem essa outra possibilidade. Com relação às prioridades, o governo federal fez uma lista de uma recomendação, que é uma lista aí um pouco parecida com a do Brasil, né? Começa com os profissionais de saúde, aí vai para as pessoas mais velhas, aí tem os grupos que têm algumas comorbidades, né? Vai fazendo uma lista parecida. O que tem de muito diferente é que realmente aqui já está bem mais avançado. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vê profissionais de saúde, né, e as pessoas de idade mais acima de 85, ainda conseguindo aí ser vacinados, né. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui em Washington, onde eu moro, já chegou numa fase que eles já vacinaram as pessoas mais velhas, eles já estão chamando pessoas com problemas de saúde, de repente podem ser pessoas até na faixa aí dos 30 anos, se tiver algum problema, como por exemplo, asma, hipertensão, obesidade, já está podendo vacinar também, porque a vacinação acelerou muito, né? Aqueles números que a gente viu ali, já tem 16% das pessoas nos Estados Unidos já tomaram a primeira dose, então a principal diferença é o ritmo mesmo. Essa lista aí de recomendações é uma lista que daí cada estado vai decidir mais ou menos se vai seguir exatamente a lista ou se vai adaptar. Teve até uma polêmica aí no estado de
Nova Jersey, que disse que iria colocar como prioridade os fumantes, sem exigir uma comprovação de que as pessoas fumavam. Tem assim, né, todo o país vai ter assim, alguma discussão sobre esses detalhes. Agora, realmente chegou a um ritmo bem acelerado. Aqui a vacinação, a gente começa a conhecer mais pessoas que já puderam ter essa oportunidade de ser vacinadas, e a principal diferença também é que geralmente a vacinação acontece num ambiente que não é como no Brasil, né, que vai ser um posto de saúde, que vai ser uma coisa organizada pelo governo federal, pelo SUS. Aqui o governo federal banca as vacinas, elas são gratuitas, apesar de o sistema de saúde pública aqui ser limitado, né, as vacinas estão sendo bancadas ou pelo plano de saúde ou pelo governo, e as pessoas vão, por exemplo, se registrar para tomar numa farmácia, num supermercado, tem até algumas lojas aí, tipo loja de departamento, que estão dando. Uma das principais diferenças aí com o Biden foi que ele decidiu que ele ia dar também essa vacina em alguns galpões, são uns galpões de uma agência aqui que chama FEMA, que é uma agência que ela serve para combater desastres, quando, por exemplo, tem enchente, essas coisas. Então, eles estão pegando esses ambientes aí federais para organizar a vacinação nos lugares do governo federal também. O presidente Biden já avisou que ele ia encurtar o prazo que ele tinha dado. A princípio, ele tinha dito que todo mundo ia estar vacinado até o final de julho. Agora, ele já disse que vai ser maio. Até maio, todos os adultos que quiserem tomar vacina vão estar vacinados. Até maio é um mês que ele tem aí uma mística aqui nos Estados Unidos, porque é um mês que começa a ficar mais quente. É um mês que você começa a pensar no verão, né? Então, tem a ver com isso também. Olha, vocês vão poder aproveitar o verão. Paola Deorte, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Paola. Um abraço e uma ótima semana. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltique. Professora Márcia Castro, como é que a gente pode fazer uma diferenciação entre a atual política de combate à pandemia nos Estados Unidos com o que se vê por aqui no Brasil? Então, eu acho que até a administração anterior aqui nos Estados Unidos havia muitas semelhanças, na verdade, né? Em negar a importância, ou não fazer o que tem que ser feito e fazer a coisa errada. Então, havia muitas semelhanças. No momento que a presidência Biden assume, a mudança é radical, né? Então, primeiro, a pandemia é vista como uma crise nacional e, portanto, algo que demanda ações, estratégias, respostas no nível federal, com recursos vindo do nível federal, articulado com as unidades locais, os estados. Então, essa é a primeira coisa, mudar a visão. É uma crise e a gente tem que responder. Uma outra medida foi dar valor às instituições que tem no país, que tradicionalmente participavam da resposta a emergências e a crises, que é o CDC, por exemplo, o que seria o Ministério da Saúde aqui, e uma instituição governamental que responde a emergências, podem ser desastres naturais ou emergências de saúde pública. Essas instituições, na administração anterior, elas estavam apagadas e, na verdade, estavam sofrendo com declarações que eram feitas pelo presidente. This is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. I'm feeling good. I just don't want to be doing it. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens, I don't know, somehow I don't see it for myself. I just maybe I'll change my mind. Então, a presidência Biden empodera essas organizações, traz elas para o centro da resposta, para organizar a resposta e para desempenhar a função que tradicionalmente, historicamente, essas instituições sempre fizeram. Tem toda uma preocupação a gente poder fazer melhor a coleta de dados, que era algo que não era muito transparente, ainda tem problema, mas enfim, está melhorando. Os Estados Unidos voltam a participar da Organização Mundial de Saúde, né, que é outra coisa que também foi feita na administração anterior, era meio que se distanciar da Organização Mundial de Saúde.
E há todo um esforço em estruturar, por exemplo, a vacinação, né? Quer dizer, quando essa administração assumiu, uma coisa que foi dita é que era tudo tão desorganizado, você não sabia para onde estavam indo as doses, quem tinha recebido o quê, como é que era a administração. Então isso passa a ser organizado, passa a se ter uma estratégia muito clara de como a distribuição vai ser feita, e hoje em dia os Estados Unidos estão vacinando cerca de 2.200.000 pessoas por dia, já tem, acho que 27% da população dos Estados Unidos já foi vacinada. No Brasil a gente tem o quê? 4, 5%, né? Mais ou menos isso. Então, assim, foi uma mudança de postura, a estratégia de trazer para o centro da resposta as instituições que deveriam estar participando desde o início, sem atacá-las, muito pelo contrário, as empoderando, e realmente entendendo que isso é uma crise e que a gente só vai resolver essa crise com uma articulação. E tem um outro ponto importantíssimo, né, que eles acabaram de passar esse pacote de ações no Congresso e no Senado, que é um pacote de ações de emergência que inclui a distribuição de um auxílio emergencial, inclui várias ações, mas essa é fundamental considerando o nível de desemprego que a gente tem aqui no país. Então é uma mudança de postura mesmo. Professora, para além da vacina, a gente tem a Casa Branca, o centro do governo dos Estados Unidos, preconizando as medidas mais importantes de prevenção. Na sua avaliação, o quanto que isso ajuda a disseminar um comportamento mais positivo na sociedade de enfrentamento da pandemia? Eu acho que você tem um grupo da população que sempre usou essas medidas e sempre entendeu a importância. Você tem um grupo que não usava, discorda, e esses provavelmente não se modificaram e são as pessoas que realmente votaram no Trump e continuam apoiando as ideias que ele preconizava. E aí você tem um grupo que fica meio na dúvida, o que é certo, o que é errado, um grupo que é extremamente influenciado por desinformação que circula em vários meios. Então, no momento que você tem uma mensagem única aparecendo na televisão, todo mundo está usando a máscara, todo mundo mostra a importância disso, você vê pessoas extremamente influentes sendo vacinadas e dando a mensagem que você foi vacinado, mas por enquanto você tem que usar a máscara. Então, isso faz uma diferença, porque é toda a ideia de você ter figuras influentes dando a mensagem correta, e apenas a mensagem correta começa a circular nos meios de comunicação. Então, aquele grupo da população que talvez estivesse na dúvida, agora ouve uma mensagem única. Isso faz toda a diferença. As schools gear up for fall, they should implement strategies to promote healthy behaviors to protect students, staff, and communities and slow the spread of COVID-19. A gente já vê nos Estados Unidos escolas reabrindo para atividades presenciais, inclusive depois de um ano fechadas para esse tipo de atividade. Quando é que a senhora acredita que a sociedade americana começará a retomar o chamado normal, né, o velho normal? Eu te confesso que eu nem sei mais o que é normal, mas enfim, vários estados, na verdade estados, cidades, já começam a discutir diferentes formas de reabrir as escolas. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem uma preocupação um pouco maior do que eu vejo no Brasil, por exemplo, com a estrutura da escola. Então, por exemplo, ventilação, o tamanho da sala, se tem janela, se não tem janela. Então, aqui, a discussão sobre a ventilação e a estrutura dos prédios das escolas é muito mais forte do que eu vejo, por exemplo, sendo feito no Brasil. Então, não são todas as cidades que já reabriram as escolas, mas pouco a pouco essas ideias estão sendo discutidas, tem toda uma estratégia de se tentar colocar filtros ou outras alternativas em prédios que são mais antigos e que não têm infraestrutura, mas eu acho que não vai demorar muito tempo que finalmente e felizmente as crianças vão poder
voltar para as escolas, e eu não sei se eu chamo isso de normal, porque a gente tem todo um efeito acumulado desse ano que passou, mas eu acho que pouco a pouco as escolas vão começar a reabrir, e com a vacinação avançando tão rápido, eu espero que isso aconteça sem que haja, por exemplo, surtos, né, aglomerados de casos que começam a acontecer em algumas escolas, que já aconteceu no passado, quando alguns lugares tentaram abrir. Então, eu acho que é a combinação de ter uma preocupação com a qualidade do ambiente em que as crianças vão estar expostas, e a preocupação em vacinar o mais rápido possível, incluindo vacinar todos os professores que vão estar nesse contato diário com as crianças nas escolas. Então, eu acho que essa combinação vai ser extremamente poderosa para tentar minimizar que a gente tenha problemas com o retorno integral ao ensino presencial. Como é que vocês estão acompanhando por aí a possibilidade da chegada dessa variante chamada de variante brasileira, ou de P1, nos Estados Unidos, podendo ser um problema adicional de saúde pública? Então, a P1 já está aqui, né? Já está nos Estados Unidos. Essas variantes estão sendo acompanhadas. O sistema de vigilância genômica aqui não é ideal, né? Acho que o país que mais fez sequenciamento do vírus foi o Reino Unido. Mas isso está sendo acompanhado, já tem estudos das vacinas, acho que tem um estudo da Pfizer, que ainda não foi publicado, mas já tem um pré-print, mostrando que ela é eficaz, eu ainda não vi ainda, mas mostrando que ela é eficaz contra a P1. Então, assim, as indústrias farmacêuticas já estão olhando para isso, já estão tentando fazer análises para ver se a vacina é eficaz contra a P1, ou não só a P1, outras variantes também. E eu acho que a grande vantagem é que não só a tecnologia permitiu que a vacina fosse desenvolvida de forma rápida, mas ela também vai permitir que se faça ajustes nas vacinas para que se corrija qualquer problema que possa haver em termos de não ser eficaz contra alguma variante. Então, assim, em que medida aqui nos Estados Unidos eles vão conseguir controlar a P1, eu acho que a resposta também depende de quão rápido eles vacinarem e da eficácia da vacina contra essa variante. Então, se essas duas coisas acontecerem de forma positiva, é muito provavelmente que a gente não veja nenhum problema muito sério como a gente está vendo no Brasil agora. Professora Márcia Castro, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho e uma ótima semana. Obrigado você, tudo de bom. Se cuide. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Matheus Ruas e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.